E aí, meus queridos, como vocês estão? Aqui é o professor Neilton, da disciplina de Ciências. Segue acima meus contatos. Vamos para a nossa aula de hoje. E o tema da nossa aula, ainda trabalhando assuntos, fazendo as revisões dos assuntos do ano anterior, vamos dar uma revisada sobre o clima. Beleza? Então, simbora! Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, ou até mesmo falado, a seguinte expressão. Rapaz, aqueles dois ali, pintou um clima entre eles. Quando se vê duas pessoas, aí trocam olhares seduzentes, aí dá uma piscadinha, aí começa a falar manso, vai pensar, não, pintou um clima. Aí vocês devem estar pensando, poxa, aula de ciência falar sobre relacionamento hoje. Vai ser da hora. Não, nada disso. É desse clima aqui que nós vamos falar, certo, gente? Vamos falar sobre esse clima também, sobre esse. Vamos falar sobre os diferentes tipos de clima que existem no nosso planeta e o que faz com que haja tanta diferença, tantos tipos de clima no nosso planetinha azul. Então, vamos primeiro definir o que é o clima. O clima é o conjunto de características atmosféricas de uma região que se repete ao longo de certo período de tempo, normalmente anos. Por exemplo, há regiões do planeta que, ao longo do ano, a maioria dos dias são dias frios. Já outras regiões, a maioria dos dias são quentes. Há aquelas regiões também que a maioria dos dias possui temperaturas intermediárias, nem tão quente nem tão frio, tá? Para caracterizar o clima, analisa-se o comportamento de algumas variáveis, como temperatura, umidade, as chuvas e os ventos. Juntando tudo isso, você pode definir qual é o clima de uma determinada região, certo? Então, vamos adiante. Fatores que influenciam o clima. No planeta, há diversos padrões climáticos, com características próprias de temperaturas, chuvas e umidades. Aí vamos ver quais são esses fatores que influenciam. Vamos falar primeiro sobre os movimentos de rotação e translação da Terra. Os movimentos da Terra causam um aquecimento desigual do planeta. Isso nós vimos na aula passada, certo? Mas vamos só aqui revisar rapidinho. Lembra lá, né? A Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol também. Só que ela é inclinada e essa inclinação faz com que sejam definidas as estações do ano. Então vamos lá. Tá vendo aqui essa região central da Terra, que é a região entre trópicos, que é dividida pela linha do Equador? Tá vendo? Nessa região do planeta, as temperaturas costumam ser mais altas ao longo de todo o ano, já que a incidência de raios solares é maior por estar mais próxima do Sol. Já as regiões mais da periferia da Terra, o hemisfério norte e o hemisfério sul, ela, ao longo dos dias do ano, costumam ter temperaturas mais baixas. Por quê? Porque elas estão nos polos e a incidência solar nessas regiões é menor, tá? Isso que vocês pegaram lá na aula passada, mas foi só para revisar, beleza? Então, vamos adiante. Vamos para o próximo fator que influencia o clima, as correntes oceânicas. As águas do oceano não estão lá paradinhas, não, tipo como as águas de uma piscina. Muito pelo contrário, elas se movimentam bastante, estão em constante movimento, elas não param quietas. As correntes oceânicas, ou seja, os movimentos de massas de água dos mares e oceanos, interferem em alguns fatores que caracterizam o clima de uma região. Essas correntes, elas podem ser de dois tipos, correntes frias e correntes quentes. Olha aí no mapa, a seta vermelha sinaliza as correntes quentes e as correntes frias são sinalizadas pela cor azul, certo? Vamos lá para algumas diferenças dessas duas correntes. As correntes frias, a temperatura das águas são mais baixas, a velocidade delas é menor e evaporam lentamente, ou seja, o país que está próximo, a região do planeta que está próximo de uma corrente marítima fria costuma chover menos, costumam ser áreas mais secas. Por quê? Porque já que a evaporação da água que vai se condensar lá no céu e formar as nuvens que posteriormente formarão chuvas, é mais lenta, porque a água evapora lentamente, pelo fato da água ser a temperatura da água está mais baixa. Já as correntes quentes é o inverso. As temperaturas das águas são altas, alta velocidade e evaporam rapidamente. Por isso, regiões que têm correntes marítimas quentes,
próximas à sua região, vamos lá, repetindo aqui. País, vamos citar, por exemplo, um país que tem correntes quentes passando na sua costa costuma ter mais chuvas ao longo do ano. Por quê? Porque a água dessas correntes evapora mais rápido, assim aumenta a formação de nuvens. Beleza? Ficou entendido? Vamos adiante. Cadê? Circulação atmosférica. As mudanças do tempo atmosférico também estão relacionadas à atuação de diversos fenômenos, em especial deslocamentos de massa de ar. Nós vimos deslocamento de águas marítimas, agora nós vemos deslocamento de massas de ar, que também influenciam no clima. E como as correntes marítimas, existem massas de ar frio e massas de ar quente. As massas de ar frio são formadas nas regiões polares, no Polo Sul e Polo Norte. Já as massas de ar quente formadas nas regiões equatorial ou tropical, que é essa região aí central do planeta, que inclusive o Brasil está nessa região. Aí vamos lá. Vocês já viram essa imagem do quê? Uma previsão do tempo. Olha lá, a seta vindo de cima, a massa tropical. Essa massa tropical, essa massa de ar tropical, ela é quente. Já a massa polar, essa massa de ar, ela é fria. Quando as duas se encontram, elas formam uma frente fria, ela forma nuvens que posteriormente irá ocasionar chuvas. Aí, para ficar mais claro ainda, olha o exemplo de pessoas quando estão no frio, ao falar, você sente aquela fumaça saindo da boca. A fumaça é o quê? O ar quente dos seus pulmões, quando entra em contato com o ar frio da parte exterior do clima, do tempo, os dois se encontram e se condensam e formam essa fumaça, essa nuvem. Então é basicamente isso. Quando um ar quente se encontra com um ar frio, eles se condensam, formando as nuvens. Beleza, gente? Vamos carregar aqui. E agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Quantas vezes você não já viu um jornal? Agora vamos para a previsão do tempo. Aí vai chover, não vai? Ai, por que é importante isso, pessoal? Vai que você, imagine, vai casar ao ar livre. Ai, que chique, gente. Aí quando chega lá, não olhou a previsão do tempo, não viu o Maju Coutinho lá dizendo que ia chover, toma aí. Os convidados de capa de chuva e padre se molhando. Eita, virou um sarapatel de coruja. Certo? Então. E as variáveis analisadas pelos meteorologistas, para que seja possível fazer uma previsão do tempo são temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, chuva, direção dos ventos, entre outras. Não é que eles inventam, foi Deus que mandou a mensagem para eles e disse, vai chover hoje, foi São Pedro. São Pedro disse, Maju, vai chover hoje, amanhã vai ser de sol. Não, não é assim. Cientistas, meteorologistas, eles têm uma série de análises de características de como está o ambiente ao seu redor, naquela região. Aí como cita aí, pressão atmosférica, umidade, chuva, direção dos ventos. Aí quando ele junta essas informações, eles conseguem analisá-la e definir uma previsão. Não é certeza, mas se vai chover ou não, se vai fazer sol ou não, tá? E como essas informações são captadas do ambiente? Aí agora nós vamos ver instrumentos de previsão de tempo. Satélites que estão orbitando o nosso planeta, eles conseguem fazer imagem de nuvens, de massas de ar frio ou quente que estão se aproximando e facilita a vida dos meteorologistas. Balões atmosféricos são balões que são jogados, a cada 2 dias esses balões são lançados à atmosfera, ele colhe informações também a respeito do clima. Estações meteorológicas, aviões, sim, aviões têm aparelhos que eles medem pressão atmosférica, umidade do ar, navios, boias. Então vocês podem ver que são uma série de instrumentos que os meteorologistas usam para fazer as previsões do tempo. Bom, turma, essa foi a nossa aula sobre clima, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, valeu, falou e até mais.